Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live do Grupo Lean. Hoje aqui com dois convidados aqui de honra para falar sobre Lean na área de serviços. A gente tem aqui o Walter e também o Sivaldo. E essa live aqui, um tema super específico, um tema um tanto quanto inexplorado ainda para boa parte da comunidade Lean. Então eu tenho certeza que vai ser um excelente momento que a gente vai ter aqui. Walter e Sivaldo, obrigado por terem aceitado o convite e peço para vocês se apresentarem. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela participação. É uma honra estar aqui, estar participando dessa live, Bruno. Você é um grande parceiro aí, né? E eu acho que como nós estamos fazendo de tudo para divulgar, né, a metodologia Lean aí em todos os segmentos, né? E eu acho que hoje é um segmento realmente pouco falado, né? O Lean Serviço, a gente fala muito de Lean Manufatura, Lean Office, mas Lean Serviços é muito pouco falado, né? Mas só me apresentando rapidamente, bom, eu sou consultor da Lean há 2 anos, trabalho numa equipe maravilhosa aí, o Sivaldo faz parte, o Alexandre Cardoso está aí, Marlene, que estão presentes também. Minha experiência aí de 20 anos em melhoria contínua, trabalhando na Nestlé, na Johnson Johnson e na Fast Shop, né? Aliás, na Fast Shop é onde eu tive, acho que uma das maiores experiências em serviço, né? Acho que é o grande diferencial, né, de estar mais próximo do cliente. Mas a gente vai falar isso bastante daqui a Legal. pouquinho. E Mas uma é área isso. bem nervosa, né? O varejo. Bem nervoso. O varejo ele é todo específico, né? Sim, Diferente dos demais. sim, legal. Bom, boa noite a todos. Sou o Sivaldo Teodoro, tenho aí praticamente aí 10 anos de vivência com Lean, mas de outras experiências aí, trabalhei muitos anos em supply chain, várias multinacionais. Aí meu primeiro contato com o Lean foi aquela questão assim, trabalhando numa empresa de economia mista e tendo aí área de produção de software, prestação de serviços de atendimento ao cliente, e essa vivência ali acabou trazendo aí também para outras áreas e acabei criando também nesse meio tempo um treinamento com base nos conceitos que a gente aprendeu, aplicando inclusive uma parceria com a Escola de Governo de Campinas, e apresentei lá um treinamento chamado Uma Transformação Lean na Administração Pública, onde a gente quer serviços na sua essência pura, que é prestar serviços ao cidadão, né? Então, e estou como consultor com o Alexandre Walter na Tubiri desde final aí de 2021, com esse trabalho aí com o Alexandre. Tá? O Sivaldo, na área pública é ainda mais incomum, né? Sim, muito, muito comum. Ainda mais para todo lugar que você olha, você enxerga muitas oportunidades, né, Aham, de fazer transformação. A gente vai perfeito. poder falar de alguns cases, de alguns casos, de algumas experiências aí durante a nossa live, tá? Claro, vamos falar sim. Pessoal, essa live está sendo gravada, depois a gente vai postar no canal do YouTube do Grupo Lean. Eu queria que vocês ficassem à vontade desde esse primeiro momento para colocarem dúvidas, perguntas aqui no chat e eu vou direcionando para os nossos convidados. Então, podem colocar qualquer pergunta. Eles falaram que eles não têm medo de pergunta. Ah, O que eles sabem, eles respondem. O que eles não sabem, eles falam que é o Alexandre que sabe. ah, Mais ou isso você menos não aí. falou que ia falar. Ah, é as caixinhas de surpresa, né? Que vão aparecendo. Ô, gente, vocês Perfeito. falaram um pouquinho da carreira de vocês, primeiro contato, e aí eu queria perguntar para vocês, é, quando vocês iniciaram a parte de Lean Serviços, vocês já tinham uma base de conceitos de Lean? Já aplicavam o Lean em outros segmentos? Bom, da minha parte, sim, né? Então, já tinha aplicado
tanto na manufatura como em escritórios, né? Mas e aí tive a oportunidade de aplicar em serviços, né? E a gente percebe que existem particularidades, diferenças, né? E aí a gente tem que se adequar, né, a metodologia a essa situação nova, né, que é um processo novo que tem a característica de estar muito próximo do cliente, né? Eu acho que esse é o lado, acho que até legal, né? Porque a gente consegue enxergar muito mais claramente a questão do valor, né, para o cliente, porque a gente está muito próximo. É o Mas primeiro princípio, né, Val? exatamente. E como isso é claro que tem uma mudança muito grande, né? E a gente Uhum, tem esse retorno, a gente tem o contato muito próximo. uhum. Bacana. Bom, de minha parte, eu já praticamente comecei com o Lean na área de compras. Eu era gerente de suprimentos, tá? É uma história interessante, né? Porque o meu diretor, eu comecei a questionar muito o meu diretor sobre algumas coisas que incomodavam em termos de processo. E aí ele falou: "Ah, você está questionando muito, está aqui uma apostila de Lean, leia." Aí eu comecei a ler, falei, nossa, isso aqui deve funcionar, vou aplicar na minha área. Aí fizemos um mapeamento, eu nem sabia da maravilhosa tecnologia do Post-it, que funcionava para isso, fizemos no computador mesmo, no Excel, olhando, e não é que funcionou, deu 58% de redução de lead time, foi uma coisa assim fantástica, né? Agora, aí o meu diretor falou assim, olha, agora vamos contratar um treinamento para a gente aperfeiçoar. Então, eu comecei praticamente no escritório, né, em compras, depois a gente acabou avançando para outras áreas, e aí entramos na parte de atendimento ao cliente também, aí sim fomos avançando para a área de serviços, prestação de serviços ao usuário, para tentar enriquecer a experiência do usuário, a experiência do cliente. Ó. Tem um paper que eu li um certo tempo atrás que ele falava o percentual de agregação de valor nos setores da economia. E ele havia, o pesquisador ali, ele tinha uma base de Lean, e aí demonstrou que a área de manufatura é uma área que gasta, ela tem um percentual maior na agregação de valor, ainda que seja muito baixa. E as áreas administrativas de serviços são assim, 1%, são coisas assim muito, muito, muito baixas, né? É, na experiência que vocês possuem, o que que vocês avaliam que desagrega tanto valor assim na ponta para entregar valor para o cliente? Eu acho que é justamente a visão do consumidor, do cliente mesmo que está utilizando o serviço, né? Normalmente, quando a gente faz um mapeamento ou faz um trabalho de Lean num processo de manufatura, por exemplo, a gente olha muito o processo em si e a gente classifica lá aquele processo, aquilo que agrega valor para o cliente e o que não agrega, dentro daquele processo interno. Eu acho que a grande diferença num fluxo de serviço é que a gente se coloca no lugar do cliente. E aí a gente vê o processo da empresa como é, mas também a gente faz um paralelo com como está sendo a experiência do cliente utilizando o serviço dessa empresa. E aí a gente vê que a agregação de valor é muito menor. Às vezes a gente está fazendo um processo que, teoricamente, ele agrega valor, mas ele leva muito tempo para ser realizado, e durante esse tempo, isso é uma não agregação de valor para o consumidor, porque o consumidor está esperando a resposta. E, e isso eu acho que é uma grande diferença, né? Porque Uhum, normalmente quando a gente trabalha com serviço, a gente está olhando muito o cliente.
E aí não serve só aquela não agregação do processo, mas sim da experiência do cliente. Por isso que eu acho que tem uma percepção de agregação de valor menor ainda. É É, impressionante. e uma questão aí, que eu acho que a gente observa muito, quando você faz o mapa do fluxo de valor das áreas administrativas, aí você fala assim, nossa, quanta coisa que a gente faz que o cliente não vê, né? Quanta coisa, quantas atividades, às vezes, que são criadas para, muitas vezes, para o processo parar. E aí você vai criando tempos de espera, criando desperdícios que, na verdade, em essência, você vê um pouco daquela questão da administração, né? Todas elas estruturadas em departamentos, e isso, se você fizer a pergunta chave, para qual fluxo que a gente trabalha? Qual é o fluxo de valor principal da empresa? Quem é o nosso cliente? É curioso você perguntar e falar assim, eu trabalho para o departamento financeiro, para o departamento de compras, para o departamento... Mas nunca olhando lá na frente o cliente, que é a figura mais importante da Uhum. existência da empresa. Tá? E quando vocês desenvolveram projetos nessas áreas, e possivelmente hoje também vocês estejam, quais são as principais ferramentas que vocês têm utilizado de um universo Lean conhecido que são muito próprias dessa área de serviços? Sim, olha, o que eu normalmente, as ferramentas que a gente mais utilizou, bom, primeiro o mapeamento, né, de fluxo de valor. Então, esse é uma ferramenta muito importante para que a gente entenda realmente como o processo realmente é. Agora, a gente trabalha muito, né, também com o NPS, né, que é o Net Promoter Score, e já começa a passar para a empresa um pouco da visão de quanto realmente o cliente ele está sendo bem atendido ou não. Então, esse indicador de NPS, né, junto com as motivos, né, da não satisfação do cliente, acaba gerando aí um trabalho, né, que a gente utilizava a ferramenta PDCA, na verdade, né, para pegar essas informações que a gente tinha em mãos, né, e aí fazia todo o trabalho normal do PDCA, né, analisar as causas, né, fazer um Ishikawa e depois identificar as contramedidas para minimizar o resultado, né. Então, essa é outra que a gente utilizava muito, né? Uma outra ferramenta que a gente usava muito também era a pesquisa do clima organizacional, né? Porque imagina aquelas pessoas que trabalham constantemente, que têm contato constante com o cliente. Agora imagina uma pessoa que tem contato direto com o cliente, que ela passa às vezes 80, 60, 80% do tempo dela ouvindo reclamação. Uhum, Imagina como essa pessoa ela sai no final do dia, né? uhum, Ela não ouve nada bom, né? É só coisas ruins, né? E às vezes essa pessoa que tem esse contato, ela acaba, às vezes nem ela podendo resolver, né? Rapidamente, né? Então a gente vê que quando o clima organizacional não está bom, isso já é um sinal que o processo de uma empresa de serviços, né, que o processo e que a relação com o cliente não está boa. Então isso é legal. era É, outro e você outra falou ferramenta. interessante, Walter, que seria o radar para a gente Exato. iniciar o primeiro princípio Lean do valor, né? É, Que é pouco usual para quem está, principalmente numa manufatura, né? é, Agora, quando exatamente. você fala do VSM, ele tem alguns ajustes. Como que é o VSM administrativo? É, a gente tem que entender também que serviço não, as empresas de serviço não são 100% processos administrativos ou de informação.
né? A gente tem muitas empresas de serviço que o processo principal é um processo físico, né? Aham, Uma oficina mecânica, por exemplo, né? Ela sim, tem um processo lá totalmente físico e que impacta diretamente a satisfação do cliente, né? aham, Então, aí, o mapeamento do processo lá da oficina, ele é o mesmo, né? A gente vai fazer um mapa lá de como realmente o processo ele é feito. Mas só que, em paralelo, é interessante fazer, enquanto o processo é feito, né, o tempo que o cliente ele está esperando também, né? Qual é o processo dele e dentro do processo dele para adquirir esse serviço, o quanto realmente está agregando valor para ele e quanto não está. E aí começa a aparecer muita coisa interessante também, né? Então, o mapeamento ele é uma ferramenta boa também, tá? sim. Mas antes disso, né, a gente precisa ter um indicador ou do NPS ou da pesquisa de clima organizacional para a gente ver, olha, temos ou não temos problema e aonde que ele está, né? Mas é um pouco isso. Não sei se... A questão do que o Walter, só complementando, e aí a pergunta do mapeamento no ambiente administrativo, uma das coisas assim fundamentais é você tentar descobrir as sutilezas que estão no processo. Então, fazer perguntas certas para as pessoas e promover também, durante o mapeamento, uma equipe multidisciplinar. Então, quando você vai aplicar o conceito, ter, por exemplo, um cliente daquele processo, um fornecedor daquele processo, para que possa promover um pouco mais de visão sistêmica. E essa visão sistêmica acaba contribuindo, nossa, a minha ação que eu faço aqui, ela tem um impacto na outra área que pode impactar no finalzinho, lá da ponta, que é o cliente. Nesse último evento que a gente fez em Joinville, o Caio da Cassol, que inclusive vocês ajudam eles na Sim, sim, jornada ali, sim. ele estava compartilhando sobre o NPS do varejo, como ele é baixo, né? Ele estava falando em número Sim. de 35 de NPS. E Aham. isso me chamou bastante atenção, porque é um número extremamente baixo, né? É extremamente baixo. Eu compartilhei com eles, não vou falar o nome da empresa, mas eu compartilhei com eles uma empresa que eu comprei um forno elétrico. O forno me foi entregue, uma empresa muito grande, e o forno me foi entregue e a pessoa não pediu para eu assinar nada no momento da entrega. Bom, eu abri depois, ele estava todo amassado. Aí, na hora, eu entrei no site da empresa e abri uma queixa. E eu pedi a troca. Depois de 2, 3 dias e 2 ligações nesse intervalo, eles não conseguiam me responder. Eles simplesmente falavam que eles iam acionar a logística para pegar, para levar para a fábrica deles, para avaliar, para aí sim trocar. E aí partiu o primeiro pressuposto que eu percebi ali, não confia no cliente. Deve haver motivos, golpes e por aí vai. Mas ali havia um pressuposto. Não confiava em mim, do que eu estava falando a verdade. E aí eu falei, bom, já percebi que isso daqui vai demandar muito tempo. E quando você compra pela internet, você tem até 7 dias para cancelar. Eu falei, vou Sim. cancelar. Pego o dinheiro de volta no meu cartão, compro outro, enquanto eles cuidam dos problemas deles. O resumo foi que depois de 30 dias, eles ainda não tinham pegado o forno, já tinham me respondido várias coisas, nenhuma com sentido, e eu demorei, mas depois de 30 dias eu fui no Reclame Aqui. No dia seguinte, eles me responderam e começaram a fazer fluir o meu processo. Mas eles me mandaram 3 e-mails agradecendo o fato de eu ter disposto o forno, que eles já tinham tirado o forno e já estava em transporte. E eu tive que responder as 3 vezes que o forno ainda estava comigo.
Nossa, meu Olha a Deus. Com vontade organização, de né? ligar lá pro cara e falou, meu, vamos É, falar de linha aí. Demorou 45 dias esse processo. E aí eu lembrei do que você falou, Walter, que essas pessoas que atendem, elas só cuidam de problema. Exatamente. Essas pessoas, elas estão assim saturadas. Eu percebia que a pessoa já atendia com um mau humor gigantesco, pouca vontade e sempre partindo do pressuposto que eu estava errado. Então, quando a gente está falando de linha, onde o primeiro princípio é valor ao cliente, há um abismo aí nessas empresas. Sim. é, E aí você falou, é correto, né? A base tem que ser a confiança também, né? E porque senão você vai duvidar de tudo e não vai conseguir resolver nada, na verdade, né? Na verdade, tem um ponto bastante importante também com relação a cliente, né? Que é, na verdade, o custo de perder um cliente já fidelizado, normalmente ele é 8 vezes maior do que o custo de reter um. Entendeu? Então, a gente perde muito, as empresas perdem muito quando, às vezes, por um processo que não está bem estruturado, como você acabou de falar aí, né? Ou seja, acabou respondendo, não tinha uma resposta adequada para o cliente, né? As informações não fluíam, né? A chance do cliente não comprar mais nessa empresa é muito grande, né? Sim, E, sim. e realmente as empresas deveriam realmente investir, né, em reter os clientes, né? E principalmente os clientes que são fiéis, né? Que são, para mim já deveria ter uma classificação aí, né? Quem são os clientes fiéis, quem não são, e esses fiéis eles têm que ter um tratamento todo especial, né? e como, acho que a grande pergunta é como que eu resolvo o problema do cliente completamente, né? Vamos pensar assim, esse é o É, grande segredo. A gente está conversando hoje, né, nesse momento Disney, momento McDonald's, o momento Outback, né? Quando você vai no Outback, você vê aquela fila gigantesca, mas mesmo assim as pessoas continuam indo, porque gostam de filas? Não, porque até na fila o garçom é simpático, atende você, você tem o double chopp, então tem o encantamento do cliente ali. Então, esse faz uma enorme diferença. Então, o Uhum. pessoal se sujeita a esperar mais de meia hora, mais de uma hora para ser atendido, mas enquanto o cliente está esperando, existe ali um atendimento especial, porque o cliente está em primeiro lugar. E aí, nesse sentido, até a experiência que eu tive, por exemplo, na Disney com a minha filha, a gente, na Disney, não, na Universal Studios, foi engraçado, porque a gente acabou de sair do brinquedo do Harry Potter, e aí tem a lojinha. A lojinha tem lá, e a minha filha queria comprar a varinha mágica da Hermione. Ela tinha 6 anos. E aí comprei a varinha dela, daí a hora que ela sai, uma outra criança saiu correndo, esbarrou, a varinha caiu no chão, quebrou em 3 pedaços. Aí minha filha começou a chorar, falei, calma, observe, venha comigo. Aí fui até a vendedora da Disney, expliquei do Universal Studios, né? Ela não esperou nem eu falar, simplesmente pegou as varinhas e deu a outra novinha para minha filha. A minha filha saiu pulando de alegria. Qual o preço disso? Não tem preço, é impagável. Então, esse é o verdadeiro, quando a gente fala do primeiro princípio, Bruno, que você citou aí, é valor. Na sua essência, é aquilo que encanta o cliente. Agora, bom, são mais de 20 anos aí em exposição ao Lean e eu já vi várias ondas pegando vários setores da economia. Um dos últimos que eu tenho percebido é o Lean no agro, que ele tem crescido com intensidade esses últimos anos, né? É bem recente, mas eu não vi ainda uma onda de Lean na área de serviços. Ele não aconteceu, ele não pegou ainda. Você vê diversas grandes empresas que, inclusive, têm departamentos de Lean, excelência operacional,
mas é mais difícil você ver uma onda mais forte, com cases mais valiosos, mais completos, né? E É, a é, impressão que eu tenho é que isso é complexo demais, sofisticado demais para eles controlarem, porque a gente não vê isso na ponta. E esse é o primeiro serviço transformado em NIM que qualquer um de nós conseguiríamos ver, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma leitura, mas para mim essa onda não chegou com força do Lean em serviços. eu concordo. Eu acho que como uma onda, realmente, como aconteceu com o Lean na manufatura, ou até o Lean Office, que a gente percebe que tem muitas empresas já aplicando o Lean Office, Healthcare mas também, né, Lean em Walter? healthcare também, mas em serviço especificamente não teve essa onda. O que a gente vê é empresas pontuais que se preocupam muito no valor do cliente, essas sim estão tendo sucesso e estão aplicando de alguma forma. Às vezes começando até intuitivamente, mas depois aplicando conceitos Lean também. Né? Normalmente essas grandes empresas passam a adotar o Lean como um sistema de gestão também. Mas às vezes iniciam até por uma necessidade ou uma visão estratégica da diretoria ou alguma coisa assim, mas está faltando a onda, concordo. É, Também concordo. Eu acho que ainda há vou chamar assim, um universo ainda inexplorado, porque principalmente as grandes empresas, como você citou aí, do eletrodoméstico, eu também passei por um caso parecido recentemente, e a mesma coisa, você liga, 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 e as pessoas parece que não estão ligando para o cliente, desconfiam do cliente. Então, eu acho que há ainda estão, aplica o Lean na manufatura, a gente sabe que existe, eu lido manufatura, às vezes relato para serviços, mas não chega na ponta, na questão do atendimento ao cliente, na prestação de serviço ao cliente. Então, uhum, isso, como onda, realmente ainda tem muitas oportunidades ainda sim. para ter uma melhoria, né, nesse cenário como um todo. Ó, uma boa pergunta que o Alexandre colocou aqui é a seguinte: quais são os fatores de sucesso na implementação Lean em serviços? Boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, né, é você ter um apoio da liderança. Né? Eu acho que isso é fundamental, porque para que isso realmente tenha sucesso, né, tem que fazer parte da estratégia, né? Porque a área de serviços, né, como ela o desperdício, né, a não agregação de valor, ela é muito difícil de ser identificada. Acho que é um pouco parecido até com um fluxo administrativo, né? Mas o impacto ele é tão grande, né, que precisa ter algo mais forte dentro da empresa para que realmente a coisa flua, porque normalmente são tantos problemas que se não for dessa forma ele vai acabar se perdendo, né? Eu, pelo menos, eu tive assim exemplos que eu conheci de empresas que têm um bom nível de serviço ao cliente, tratam o cliente de uma forma muito boa, e quem puxa isso é a alta direção, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o primeiro ponto importante, né? Se não tiver Uhum, isso, as coisas ficam muito difíceis, né? Segundo é se basear numa metodologia, né? Então, a gente sabe que tem muitas metodologias disponíveis, né? E o Lean é uma delas, né? Talvez a principal delas, né? Porque o Lean tem tudo a ver com o cliente, com agregação de valor com o cliente, e já tem inúmeros exemplos aí de aplicação de Lean em serviços, né? Então, ter também uma metodologia base, né? E também
o, o começar a fazer, né? Então, é uma jornada também, e a gente não transforma de uma hora para outra, mas tem que acreditar também que vai ser uma jornada, mas uma jornada que vai levar a uma mudança significativa de patamar. Você falou dessa atuação da alta gestão e sobre a importância, me fez lembrar de... Sempre quando eu levo o carro para fazer uma revisão, a gente fica olhando, né? Olha tudo, né? E teve uma... Quer ficar perto do carro, né? Você tá olhando e tal. E aí, eu estava com Corolla, eu levei na Toyota e eu percebi que tinha quadros, que as pessoas estavam fazendo tudo mais correto do que todas as outras concessionárias que eu já tive oportunidade de experimentar. E aí a gente, como é linha, a gente fica conversando com a pessoa, né? Eu falei, poxa, parabéns, o quadro está atualizado. Isso é raro, né? Você vê um quadro numa concessionária, às vezes está desatualizado. E me chamou a atenção porque estava no meu tempo. E aí eu comecei a fazer mais perguntas para a pessoa e a pessoa falou assim: olha, nós temos auditorias da própria Toyota que vem É isso aqui, aí. mas que não só nos audita, mas que eles nos ensinam. E eu nem falei que eu conhecia de Lean, eu era só um cliente, então não tinha nenhuma história por trás, né? E eu falei: olha só, o pessoal leva a sério e tem disciplina na execução e no controle, né? Isso só é É, possível porque a alta gestão quer. perfeito. Esse é um Exatamente, ponto é. bem que juntar aquela questão de não é só produzir o carro, é o antes, o durante e o depois, né? É Uhum, você realmente pegando um plágio aí com Caetano Veloso, né, da música, o antes, o durante e o depois, mas é você aplicar o Lean na manufatura, e inclusive a Toyota faz isso em fornecedores, depois na concessionária, nos serviços, e aí, escutar o cliente. Aliás, isso é uma outra coisa. O Alexandre fez a pergunta dos fatores de sucesso. Um dos grandes fatores de sucesso é: será que eu estou ouvindo o cliente? É, as dores do cliente, as reclamações? Como é que eu transporto essas informações e transformo estresse em adrenalina para fazer a transformação dentro de casa? Para que não aconteça de novo os mesmos problemas, né? Então, uhum. acho que o grande fator de sucesso é estar atento a esses movimentos e principalmente escutar o cliente. Tem uma boa pergunta da Marlene aqui. Ela coloca aqui: como começar essa transformação Lean em um prestador de serviços? Como que seria isso? Qual o primeiro passo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, além de fazer uma capacitação para as pessoas, né, para elas entenderem, né, onde é que a gente quer chegar, né, mas é começar com um mapeamento de fluxo de valor, né, do processo, com foco na experiência do cliente. Então, esse é o primeiro ponto, né? E, se possível, começar a coletar, se não tem, né, coletar informações de pesquisa de satisfação também, né, que é fundamental, né? Então, você tem que ter um pouco de dados, né, informações para que você possa estar realmente atacando os problemas corretamente, né? Mas eu começaria por aí. Mapeamento, para mim, continua sendo, né, mesmo é, na, na, no Lean Serviços, assim como ele é na manufatura ou no administrativo, né? Acho que começa com o mapeamento. Perfeito. Perfeito. Eu acrescentaria aí o gerenciamento diário também, como uma ferramenta de monitorar, porque aquele que não é medido não pode ser avaliado. Com foco Então, no cliente, né? O que isso, foi um foco no pouco cliente. como que eu falei Aham. de captar, né? Aquilo que se o cliente está sendo bem atendido ou não e por que não. Sim, perfeito. Eu percebo também uma outra questão. Sou apaixonado por Lean. Uma das coisas que eu gosto do Lean é que ele tem o princípio e eu vou e olho para aquilo que está no mundo desenvolvido e eu capto a ferramenta mais adequada
para o meu determinado problema, mas que essa ferramenta ela já está orientada por um princípio. A gente está falando bastante sobre o primeiro princípio, que é o princípio de valor. E aí eu vou contar uma outra experiência que eu tive, essa foi bem recente em Joinville, onde eu pude ver diversas ferramentas, inclusive essas que vocês falaram, NPS, uma pesquisa de satisfação, querendo me ouvir, foi com uma companhia aérea. Quem já não teve problemas com companhias aéreas? Uhum. Mas nesse caso, foi muito peculiar para mim. Bom, eu estava indo para Joinville, meu voo era, sei lá, 5h30 de Guarulhos. Aí quando deu 20, 15 para 5, falaram, ó, o voo, a aeronave não está em solo, vamos ter que atrasar. Aí remarcaram das 5h30 para 6h30. Aí, na sequência, eles cogitaram que seria cancelado o voo. Depois ele falou, não, conseguimos uma aeronave. Até aí eles iam comunicando, né? Bom, consegui embarcar, consegui chegar em Joinville. Chegando em Joinville, eu tinha 4 grandes caixas que iriam ser utilizadas no evento de Joinville, para o Fórum Nacional Lean. Eu estava na esteira, estava chovendo no dia, aí veio a primeira caixa que estava envolvida num plástico bolha, toda molhada. Me chamou a atenção. A segunda era uma caixa de papelão, estava toda arrebentada. Então dava para ver que as coisas tinham caído por tudo que é lugar. E aí acabou. Não teve mais nenhuma bagagem na esteira. E ainda faltavam 2 bagagens minhas. O que me chamou a atenção? Desde que eu estava em Guarulhos, eu recebia e-mail do presidente da companhia aérea, por e-mail e por WhatsApp, comunicando: Bruno, nossas sinceras desculpas. O nosso time é apaixonado pelo que faz. Estamos avaliando o que pode ser feito para que você consiga voar ainda hoje. Você olhava o e-mail e olhava para os funcionários, você fala: não bate, não bate, Exatamente não isso. bate. E tem um livro que é do Dale Carnegie, best-seller, ele fala, uma das formas poderosas que nós temos é cativar as pessoas, mas sempre com sinceridade. Quando você percebe que a técnica sem sinceridade, é pior o efeito. E eu senti ali isso. Cheguei em Joinville, quando tinha essas 2 bagagens, veio o e-mail e o WhatsApp. Ficamos felizes que você desembarcou em Joinville e nós fizemos tudo que eram só palavras grandiosas. E eu olhava para o time da companhia aérea que não estava nem aí comigo. E eu fui reclamar da minha bagagem e eles, desculpa, eles falaram, olha, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Ok, perdi 2 bagagens. Aí vou até o guichê da Latam, que não tinha, falei o nome. Cheguei até o guichê e não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Fiquei esperando, seria a mesma pessoa que desembarcou lá e tal. Fui fazer minha reclamação, formulário, não sei o quê. Fiquei 1 hora no guichê. Sem mais, sem menos, aparecem as 2 bagagens. As pessoas da companhia aérea não conseguiam nem entender por que elas apareceram, porque já era fato que elas tinham sumido. Bom, o que eu estou fazendo essa conexão? Muitas ferramentas que vocês utilizaram foram utilizadas comigo naquele dia, todas desconectadas e sem humanização nenhuma e extremamente frias e não orientadas para o valor, que era o do cliente. E ali eu percebi a oportunidade gigante que tem, só que eu percebi a barreira que vai ser. Porque há de se convir que essas empresas elas entendem que elas já fazem um excelente serviço perante o que elas possuem em mãos. E eu falei, olha, a área Exato. de Lean Serviços vai ser ainda mais difícil de ser aplicada. Eles conhecem as ferramentas, eles aplicam ferramentas, mas eles não têm o resultado com elas. Não fazem o que dizem. Não fazem o que dizem. E esse é o É, problema, né? Quando você está em contato com o cliente, todo o problema aparece para o cliente, né?
Sim. Mas muito bom que você está falando, Bruno, porque assim o que eu vejo dessas coisas acontecerem é que, no fundo, é, não tem uma forma totalmente estruturada e realmente o atendimento ao cliente não é o ponto número um da empresa. Pode ser no discurso, mas não é realmente o principal objetivo, né? É como eu vejo assim, né? Porque não dá, né, por uma empresa que se diz, né, que atende bem o cliente, e você tem essa desconexão entre a pessoa que está lá na frente e o presidente da empresa que está falando que está tudo bem, que vai ser resolvido e que está tudo certo. Não está batendo tudo isso, né? Mas falta alguma coisa mais forte por trás disso, né? No fundo, realmente é isso que eles querem, É. né? Eu acho que, não sei, não posso dizer que é o caso dessa empresa, mas eu vejo que muitas empresas encaram é, toda essa parte de valorização do cliente, que ela é bonita, né, no Uhum. discurso, mas eles entendem como custo, Aham. infelizmente. Porque Aham. isso vai precisar estruturar uma área, você vai precisar ter uma série de pessoas trabalhando para resolver os problemas e que isso vai custar muito, vai encher a estrutura da empresa, entendeu? Mas não está pensando no benefício e naquilo que eu falei agora há pouco, né? No custo de você perder um cliente, né? Sim. Então, se o cliente não está satisfeito, ele vai procurar outro, mas não tem dúvida, né? Nesse caso, eles queriam que eu avaliasse ainda, e aí eu faço a referência com a história que o Sivaldo contou. Ele teve a experiência, não precisou aplicar NPS nada. Não. Simplesmente a pessoa captou, né, o problema e resolveu, né? Mas já está Perfeito. incorporado, mas isso já está Com incorporado. autonomia, né, Exato. treinada. Isso não é por Sim, acaso, né? O que Com aconteceu com o certeza. Sivaldo não é uma coisa ao acaso, é É, um processo que é assim. sim. é, Então, é totalmente diferente, né? E esse é o ponto, né? Que o Lean, ele é muito forte justamente nisso, né? É você realmente criar processos robustos, né? Mas tocando as pessoas, né? Os sim, funcionários, né? Para que todos realmente comecem a fazer algo que vai ter um resultado no final, sim, né? E eu acho que muitas empresas realmente falam que praticam, mas a realidade não sim, praticam. sim. Isso é Pessoal, muito comum. a gente está chegando no final da live, mas antes da gente terminar, eu queria pedir para vocês deixarem o contato de vocês aqui no chat, caso alguém queira entrar em contato com vocês. E como essa live está gravada e a gente vai publicar ela no YouTube, que vocês possam falar também o contato de vocês, o site da Tubilin, para aqueles que se interessem em conhecer um pouquinho mais na área de Lean Serviços. Então, beleza. Bom, o meu e-mail eu já coloquei aí, né? Vou colocar meu telefone também. Estou colocando o meu aqui também. Legal. Qual que é o site da Tubilin? www, vou colocar também aqui. Dois Belin. Mas para a gente soletrar para o pessoal que depois só vai assistir o vídeo, é Ah, www. www.2belin.com.br. Legal. Bacana. Pessoal, considerações finais? Eu gostaria de fazer uma consideração. Estão me ouvindo? Sim, Sim, por sim, favor. Anodir. Pode falar. Tudo bem? Tudo. Eu sou conhecido do Alexandre há muito tempo e ele implementou Lean na multinacional que eu trabalhava. Eu conheço ele há bastante tempo e eu fiz um contato com ele a semana passada porque hoje eu estou com um negócio e justamente por conta disso, de prestação de serviço, isso é uma das coisas que me preocupa muito. Só quero contar alguns cases que aconteceu comigo
rapidamente. Durante a pandemia, home office, e aí surge uma série de problemas, quebra uma coisa, quebra outra, e aí eu comecei a ter contato direto com pessoas prestadoras de serviços dentro da minha casa. E aí, como a gente estava com aquela restrição de máscara, nós adotamos, até no próprio condomínio, ficou acertado que poderia se colocar uma prateleirinha lá no corredor para deixar os calçados lá, não entrar dentro de casa com o mesmo calçado. Toda vez que entrasse era aquela coisa, passar álcool em tudo que se comprava no mercado, passar álcool nas mãos, na roupa, no calçado, enfim. E eu tive que fazer uma reforma meio rápida, trocar o piso da minha cozinha. E aí, quando aquele serviço de pedreiro, né, é um construtor, a gente já conhece ele há bastante tempo, ele fez todo aquele trabalho que era o principal, preparação do piso e tudo, só que quando ele passou a colocar o piso, ele entrando e saindo dentro da minha casa sem tirar a botina, né? E eu achando absurdo aquilo, porque nós passávamos por ali, a gente tirava o sapato, passava álcool, fazia todo um roteiro, e aí chegou no outro dia, olha, você está colocando agora o piso, e esse piso vai ficar aqui, e você está vindo com o calçado da rua, e você não está trocando, está pisando em cima do meu piso. Se você trouxer algum vírus, alguma coisa, você vai infectar meu piso. O homem se transformou numa coisa, brigamos, ele acabou o serviço porque tinha que acabar, senão eu não ia receber o resto, e não fez mais nada para mim. Acabei criando um inimigo, e ele não entendeu isso. Aí uma coisa bem diferente, no banheiro eu tive um outro caso, de uma empresa também aí de Santa Catarina, comprei uma louça, né, um vaso sanitário, e ele chegou, minha esposa comprou aquele que vai com dispenser para colocar o sanitizante junto, e aí chegou quebrado. Veio a transportadora entregou e a tampa estava quebrada. Aí eu fiz uma reclamação, imediatamente veio pelo correio a tampa com a tampa do dispenser, a tampa da caixa acoplada, tudo veio pelo correio, bonitinho. Quando nós fomos instalar o vaso, justamente por aquele fato de ter toda aquela demanda, não tinha pedreiro, que daí já tive conseguiu outro, etc. Aí chegou na hora que nós abrimos o vaso tinha umas rachaduras internas, um defeito. Nossa. E aí eu fotografei aquilo novamente, mandei para a empresa, imediatamente eles disseram que você pega o protocolo, né, e diz o que está acontecendo. Aí eles mandaram para uma empresa, distribuidor deles, da região próxima aqui de casa. Eu tive um problema desgastante. O cara só me entregava o vaso se eu devolvesse o outro, aquela coisa toda, e eu fazendo esse contato com a pessoa que me atendia lá, não, mas não é assim que... Enfim, aí eu disse assim, olha, eu não vou aceitar, não vou pegar, tirar o vaso que estou usando, levar lá na loja do cara, ele vai olhar o vaso para dizer, é esse mesmo, vou te devolver outro. Não vou seguir os caprichos dele, sendo que a empresa não era isso que ela seguia. E aí eu acabei colocando no Reclame Aqui. E aí a pessoa que retomou era outra, logo em seguida me disse onde é que estava. Enfim, sabe quando você compra aquele produto que vai te dizendo onde que está? E me entregaram o vaso, um outro vaso, não pediram o que estava estragado de volta. Perfeito. Então, assim, se percebe aí que essa empresa, que bem bastante conhecida, né? Aí ela é de Santa Catarina, ela fez o processo Lean, possivelmente tem dentro da organização, na manufatura deles, mas o pós-venda deles andou perfeitinho o Lean.
fiquei muito satisfeito. Quer dizer, hoje, se for para falar para alguém, eu digo, olha, essa empresa é séria, ela fez tudo correto. No entanto, entrou um distribuidor no meio que talvez nunca viu falar de Lean, e aí ele criou os critérios deles, né? Então, quando falou aí de oportunidades, tem muito. Eu não vou me alongar muito, mas assim, eu estou trabalhando com prestação de serviços, na verdade, eu estou como representando empresas de serviços, né? E aí eu me deparo com esses parceiros, a falta de um Lean, a falta da qualidade de serviço perante o cliente, entendeu? Então, as oportunidades existem bastante, e eu acho que é bem desafiadora. E é como o Walter falou, tem que vir de cima mesmo, né? Tem que vir lá do dono da empresa e ele tem que fazer o PDCA para saber se realmente chegou lá no final e foi feito e de que forma foi feito e se o cliente aprovou e está satisfeito. Então, acho assim, não adianta, como o cara falou aí, que da companhia que está fazendo, mas ele não estava vendo o que estava acontecendo com os funcionários dele. Obrigado pela Não, perfeito, oportunidade. Enodir, perfeito, perfeito. Esse seu caso, esse exemplo aí, é bem claro isso mesmo, né? Não tem segredo, né? Tem que ter um apoio total da liderança, né? É isso. Obrigado, Enodir, por ter compartilhado essa experiência. Eu quero agradecer novamente a participação do Walter, do Sivaldo, para todos aqueles também que estiveram conosco nessa live e para aqueles que vão acompanhar a gente lá no nosso canal no YouTube. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, um Valeu, abraço, até um mais. Tchau, abraço, um tchau. abraço.